Então, bom dia, turma, tudo bem? Eu sou o Miguel, vou estar apresentando aqui o meu próprio projeto, treinamento isométrico no agachamento e a performance atlética. Quais são os efeitos do treinamento isométrico de intenção máxima na performance de salto vertical e em atletas treinados? Todo mundo já viu alguma performance atlética que chamou bastante atenção, alguma corrida, algum recorde sendo quebrado, alguma finalização muito acrobática que repentinamente a bola já estava no fundo do gol, alguma cortada no voleibol, que a bola estava a 4 metros de altura e de repente ela já estava no chão, algum nocaute no boxe com uma potência que chamou muita atenção. E todas essas performances, elas têm em comum uma coisa: elas aconteceram de maneira muito rápida. Em um piscar de olhos, você teria perdido aquilo. Mais do que velozes essas performances são, elas são potentes. A potência, ela é uma variável que define a taxa de produção de um trabalho. Então, ela depende da quantidade de trabalho que tu realizou e do tempo que tu demorou para produzir aquele trabalho. Nos esportes, o que é importante de verdade é a nossa potência muscular, o tanto de trabalho que o nosso sistema musculoesquelético foi capaz de produzir. Ela é afetada, essa valência, a potência muscular, é afetada por uma série de fatores neuromusculares. Primeiro, a relação de força com velocidade. Como eu falei, a gente precisa estar desenvolvendo o trabalho. Se a gente realiza um movimento muito veloz, a gente não tem tempo suficiente para produzir uma quantidade grande de trabalho. Se a gente passa muito tempo para produzir uma quantidade cavalar de trabalho, o fator T na nossa fração vai aumentar e, consequentemente, o nosso coeficiente vai diminuir. Então, existe uma relação entre velocidade e trabalho ideal, entre tempo e trabalho ideal, que gera o nosso máximo de potência. O tipo de ação muscular que a gente está fazendo. Então, por exemplo, uma ação que vem de uma isometria não é tão potente quanto uma ação que vem de um ciclo alongamento e encurtamento completo. A gente já vai estar falando um pouco mais disso. Características da arquitetura muscular, o ângulo de penação de alguns músculos, a área de secção transversa daquele músculo define basicamente, bem grosseiramente, o quão forte ele pode ser, propriedades tendíneas, o quão resistente ele é à deformação, o recrutamento das suas unidades motoras, o quão rápido vai chegar em tetania, a coordenação dessas unidades. Se eu preciso de uma extensão de cotovelo muito veloz, eu não posso ter ação do meu bíceps que atrapalhe esse tipo de movimento. Fatores ambientais: se está frio no dia, a tua potência vai ser pior se tu não aquecer. E é isso. A gente quer, através de treinamento, estar melhorando algum desses fatores. Uma forma de treinamento bastante comum é a isometria. Primeiro, vamos dizer o que é a isometria. Ela é uma forma de ação muscular no qual você não gera movimento articular. Há sim contração e encurtamento dos seus músculos, dos seus sarcômeros, mas você, por capacidade voluntária ou por, no caso do nosso estudo, pela barra estar fixa, você não vai ser capaz de gerar movimento articular. Essa característica estática da isometria, ela faz com que ela gere menos fadiga, tanto sistêmica quanto periférica, quando comparada a formas mais dinâmicas de trabalho muscular. O treinamento isométrico é uma forma de treino já bastante consolidada e sabe-se que ele é capaz de gerar adaptações não só de hipertrofia, como também de força, por exemplo, de membros inferiores. E sabe-se também que ele gera adaptações positivas, não só na força nos âmbitos específicos que foi treinado, como também em movimentos dinâmicos. E em performances atléticas, como saltos, mudança de direção, corrida, chute no futebol, chute no Muay Thai. O que acontece? Como essa característica da isometria de não gerar movimento articular é bastante distante do que a gente vê nos movimentos complexos nos esportes, alguns estudos divergem da capacidade desse treinamento de gerar adaptações positivas em movimentos que têm um tipo de ação que é com ciclo alongamento e encurtamento. O que é o ciclo alongamento e encurtamento? Quando o músculo ele é alongado antes de encurtar, antes de gerar o seu trabalho, ele comprovadamente é capaz de gerar um trabalho maior. Então, quando eu agacho veloz antes de saltar, eu gero um trabalho maior. Quando eu corro antes de saltar, eu gero um trabalho maior, porque eu carrego esse meu ciclo alongamento e encurtamento
com mais energia que eu consigo transportar para a minha contração. A isometria tem uma característica tão diferente, alguns estudos encontraram que eles conseguem transferir para performances dinâmicas sem ciclo alongamento e encurtamento, mas não em performances que tenham esse ciclo alongamento e encurtamento. Isso pode se dever por quê? Porque existem diferentes formas de se trabalhar com esse tipo de contração. Uma delas é a isometria submáxima, que a gente conhece mais com trabalhos de reabilitação ou posturais. Outra forma é a isometria prolongada. Aqui a gente vai estar buscando mais aquelas adaptações de hipertrofia. Então tu vai ter altas intensões com a barra, tu vai aplicar bastante força e vai perdurar aquela contração por um período maior. Isso vai fazer com que você gere mais adaptações metabólicas e na periferia, nos músculos, mas que você acumule uma quantidade de fadiga neural e sistêmica bastante maior. O protocolo que a gente vai estar utilizando nesse estudo e que a gente acredita que tenha maior transferência para as atividades dinâmicas, um ciclo alongamento e encurtamento completo, que são as que a gente efetivamente quer melhorar na hora da nossa performance esportiva, é o protocolo de natureza explosiva, balística, como vocês podem encontrar também, no qual a pessoa tem a intenção de exercer o máximo de força em uma contração bastante curta. Então, a contração vai ter cerca de 1 segundo e ele vai precisar, e ele vai ter um tempo maior de descanso entre essas contrações pequenas. Isso vai fazer com que gere uma fadiga bastante menor, justamente porque o período de contração é menor, mas como você tem um tempo menor para estar aplicando aquela força, isso vai trazer uma demanda no sistema nervoso e no controle das suas unidades motoras diferentes, que a gente acredita que pode trazer maiores benefícios para a nossa performance. Então, quais vão ser os objetivos desse nosso estudo? Investigar os efeitos do treinamento isométrico de intenção máxima na posição do quarto de agachamento sobre performance de diferentes saltos verticais. Então, a gente vai ver as alterações desse protocolo em variáveis neuromusculares como força e taxa de desenvolvimento dela, na posição do quarto de agachamento, na performance direta dos diferentes saltos que a gente vai aplicar e em uma variável biomecânica que é o índice de reatividade, que a gente já vai estar trabalhando um pouco melhor do que é ele. Os objetivos específicos, portanto, vão ser avaliar os efeitos de treinamento de isometria na força máxima e velocidade de produção da força na posição específica, verificar as alterações de desempenho na altura do salto e na duração das fases de contração do salto, no salto com contramovimento e no salto drop jump, assim como avaliar os efeitos sobre o índice de reatividade. A gente vai estar revisando agora alguns conceitos da nossa literatura, justamente para que vocês consigam estar entendendo exatamente o que eu estou falando. Primeiro, força. A gente fala bastante de força muscular, mas a gente precisa voltar um pouquinho para entender. A força, ela é a grandeza física que mede a capacidade de acelerar uma massa. Os nossos músculos atuam sempre através do sistema de alavanca, que é o sistema musculoesquelético. Portanto, a força que a gente exerce no mundo é sempre através de um sistema de alavanca, portanto, é sempre através de um torque. Então, a força muscular ela é a capacidade do nosso sistema de produzir torque. O torque, ele é a força aplicada sobre um braço de alavanca. Portanto, torque igual a força vezes distância, comprimento desse braço de alavanca. A potência muscular, como a gente já tratou, ela é o que define verdadeiramente as nossas performances atléticas. Ela é a taxa de produção da nossa força muscular. Na maioria das performances atléticas, a gente vai querer estar tendo um momento de aplicação máxima de força instantânea. A gente quer ter um pico de potência que esteja adequado com o movimento em questão. Então, na hora que eu rebato uma bola no tênis, é o momento de contato com a bola. Na hora que eu salto, é o último momento de contato com o chão. Na hora que eu chuto uma bola no futebol, é o momento de contato com a bola. Porque eu quero o máximo de potência quando eu transmito para aquele implemento, nos esportes com bola, ou quando eu estou dando a saída no meu corpo quando é um salto, por exemplo. Como a gente viu, a potência ela é uma forma de demonstração da nossa força muscular. Então, elas são intrinsecamente relacionadas. Portanto, para que um indivíduo possua altos níveis de potência muscular,
ele precisa antes ser relativamente forte, tendo em vista que a potência é literalmente uma forma de expressão da nossa força. A gente vai estar definindo também o que são esportes de potência. São esportes caracterizados pela predominância de ações que vão gerar a vitória, que exijam elevar a produção de força em um curto espaço de tempo. Então, saltos, sprints, mudança de direção, manuseio de implemento rápido. A gente vai considerar essa definição para a gente fazer a nossa amostragem. Então, a gente vai estar utilizando esportes de combate, esportes coletivos de invasão, como futebol, handebol. O atletismo, a gente vai estar selecionando as provas de velocidade, de meio fundo e as provas de campo. Esportes de rede, a gente vai estar utilizando tênis e voleibol. E modalidade de levantamento de peso, a gente vai estar escolhendo o powerlifting e o halterofilismo. Explicando agora quais que serão os nossos testes. Primeiro, o salto com contramovimento. É um movimento bastante natural, como está demonstrado na imagem. Você agacha velozmente e salta para cima. Esse teste ele é importante para a gente ter essa altura, porque ela se relaciona diretamente com diversas performances, como salto, mudança de direção. Por quê? Porque sendo um movimento tão cru, tão natural, ele basicamente mostra, de forma bastante simples, o quão eficiente, o quão poderoso é a nossa capacidade de produção de potência muscular. O outro teste que a gente vai estar utilizando é o salto com drop jump. É um salto com contramovimento também, mas que ele veio de uma queda. Então tu tem uma sobrecarga em função dessa queda da parte excêntrica daquele ciclo alongamento e encurtamento. Isso vai fazer com que você receba mais energia e tenha potencialmente uma capacidade de gerar uma altura de salto ainda maior. Atletas treinados, se você coloca eles para saltar contra movimento, eles vão saltar X. Se você coloca numa altura de 30, eles vão saltar X mais 2. De 60 centímetros, eles ainda continuam saltando mais alto. Porque aquela sobrecarga, eles têm uma capacidade de transferir aquilo ali em um trabalho positivo. Isso é muito bem documentado por diversos estudos. E tem um índice que diz pra gente o quão bem um atleta utiliza essa carga que ele recebe. Esse é o índice de reatividade. Ele se dá pelo tempo de voo, o tempo que ele passa no ar, dividido pelo tempo de contato com o chão. Então, tempo de voo pelo tempo que ele passa exercendo força. Quanto mais tempo ele passar em contato com o chão, mais daquela energia que ele recebeu vai ser dissipada em calor pelo sistema músculo-tendíneo dele. Então, por isso, quanto menos tempo, maior o índice e melhor a utilização dele desse sistema de encurtamento, de alongamento e encurtamento. Então, qual vai ser o nosso processo de seleção da amostra? Vai ser divulgada a pesquisa. Os atletas que se voluntariarem vão passar pelo filtro. Eles devem ter entre 18 e 30 anos e serem praticantes competitivos dos esportes de potência que a gente citou. Eles têm que ter pelo menos 1 ano de treinamento sistematizado relacionado a alguma forma de performance de salto. Eles têm que estar em um momento de pré-temporada não competitivo para que a gente tenha, primeiro, eles frescos, sem muita fadiga concorrente e maior liberdade para trabalhar com eles. E eles não podem estar lesionados e realizando treino concorrente de força durante a aplicação do nosso estudo. Como que a gente vai estar coletando esses dados? Com câmeras posicionadas lateralmente e marcadores anatômicos, a gente vai estar capturando a duração das fases excêntricas e concêntricas, bem como o tempo de contato e de voo. Assim, também esse valor vai ser dado pelas placas de força, que vão ver efetivamente quanto de força que aquele indivíduo está aplicando no chão. O procedimento para a coleta vai ser antes da intervenção. Eles vão fazer um teste. Nesse dia de teste, eles vão repetir 2 vezes cada um dos testes que a gente vai fazer com 5 minutos de intervalo. Vai ser uma performance máxima com 3 segundos de duração no par de agachamento isométrica e o teste dos 2 saltos que a gente falou. O protocolo consiste em 4 semanas totais de duração, 4 sessões de treinamento por semana, com 4 séries, sendo cada série consistida de 10 repetições de uma contração isométrica máxima de 1 segundo, com 5 segundos de intervalo entre cada contração. A gente espera que o treinamento tenha efeitos positivos nas performances que a gente citou e que ele seja capaz de induzir menos fadiga
do que as outras formas de treinamento mais dinâmicas. Sendo assim, induzindo menos fadiga, vai ser mais fácil aplicar isso na rotina do atleta e menor concorrência vai haver quando estiver chegando em período de competição. Além disso, ele vai ser capaz de tolerar um volume maior de técnica, que o foco do atleta não é o treino físico, é o treino técnico. O treino físico não pode concorrer com ele. Sendo assim, a gente acredita que vai ser positivo e agradecemos pela atenção de cada um de vocês.